Oi pessoal, essa daqui é a atividade 03A do curso de Administração de Empresas. E o nome dela é Controle Estatístico da Qualidade das Avaliações. Qual é o seu objetivo? Utilizar o conceito de controle estatístico de processos para analisar níveis e defeitos nas postagens e comentários, estabelecendo parâmetros mínimos e máximos para qualificar uma postagem ou comentário como defeito, ou seja, um comentário que não retorna a nota mínima para uma boa média. Então nós vamos utilizar o que nós aprendemos em sala de aula, que nos avalia, para podermos testar também uma ferramenta da qualidade do sistema Toyota de produção. Vamos ver, aqui embaixo tem questões que devem ser esclarecidas. Observe, as questões que devem ser esclarecidas não são perguntas que eu faço para você responder para mim, tá? Elas são reflexões que você deve fazer ao longo do processo de desenvolvimento da oficina, para que depois você também leve essas reflexões para a sala de aula, para os seus colegas, tá bom? Então eu não espero que você responda para mim, eu espero que você reflita e responda para si mesmo o que significam essas questões. A primeira é, um processo padronizado não permite que ocorram defeitos? Será que se eu padronizar um processo, defeito nenhum vai acontecer? E monitorar a qualidade no processo representa a possibilidade da melhoria dos produtos ou serviços? Vamos ver, né? Então, a oficina se inicia assim. Primeiro, as premissas. Considere a sala de aula como o ambiente de produção e as postagens ou comentários como produtos. Depois, considere a não qualidade, os comentários ou postagens que produzem notas inferiores a 2 pontos. Lembra que 2 pontos é a nossa nota mágica, né? Se você consegue 2 pontos na média das 14 semanas, com 4 pontos que você obtém pela oficina, você consegue 6 pontos, que significa passar sem fazer exame. Tá? É por isso que essa é a nota mágica. Os comentários ou postagens que produzem notas acima de 2 pontos. Vamos ver o que acontece, né? Agora vamos fazer a oficina. Então tem aqui uma série de passos que eu vou perseguindo, que eu vou trilhando junto com vocês, para que vocês possam entender o que deve ser feito. Ó, acesse o livro e faça uma leitura prévia do texto que se refere à oficina. Primeiríssima coisa. Você tem aqui, ó, controle estatístico de processo, no tópico 3.2. Ele é bastante extenso, então eu espero que... Bastante extenso, né? Tem 2 páginas. Eu espero que você faça uma leitura muito detida desse tópico, pelo menos, para que você possa desenvolver a teoria, aplicando-a de forma prática, assim, de maneira bem consciente. Aqui tem uma planilha, tá bom? Média aritmética, tarará, e mais uma série de coisas. E aqui embaixo, na verdade, esta planilha aqui é o que você vai fazer usando como argumento as avaliações da nossa disciplina. Então, quer dizer, presta bem atenção nessa planilha, porque ela vai ser reproduzida na sua oficina. Esse gráfico não, tá? Então, vamos dar uma olhada lá na oficina. Acesse o livro e faça uma leitura prévia. Pronto, já fez a leitura prévia? Crie uma planilha nova do Google Planilhas e nomeie CEP, que você vai chamar de CEP. Então, aqui em cima, ó, eu já tenho minha colinha aqui e estou mostrando para vocês como é a planilha, tá? Aqui em cima você nomeia como CEP, tá? E aqui a gente vai pegar e vai trabalhar essa planilha da seguinte maneira. Vamos lá. Nomeie a planilha, crie um cabeçalho como recomendado no vídeo da construção ou de instrução, que é esse vídeo que você está assistindo agora. Então eu vou até congelar a imagem agora, se você precisar congelar a imagem para ver como é que é a tela, faça isso agora. Aqui em cima você tem blog e semanas de 2 a 15. E a última coluna, que é a coluna P, a média. Logo abaixo você tem alguns dizeres que são semelhantes, mas não iguais, àqueles que a gente tem no livro, tá bom? Então aqui você vai fazer o cálculo para o blog. E embaixo você vai fazer o cálculo para a fala. Então você vai fazer um controle estatístico de processo dos 2 processos
que nós estamos usando em sala de aula, tá bom? Esse é o cabeçalho que você precisa desenvolver. Notando que esse daqui é base para esse, então são cópias, tá bom? Fala e blog são iguais, tudo bem? Os cabeçalhos, pelo menos, são iguais. Vamos lá para a outra parte, que é o cálculo do CEP, que eu vou explicar linha a linha para vocês lendo o programa. Errei. Nomeie a aba da planilha Cálculo CEP. Então, você vem aqui e vai nomear a aba Cálculo CEP, tá? E logo em seguida você vai fazer assim, crie um cabeçalho como recomendado no vídeo de instrução. Depois, na célula A2, utilizando a função Import Range, importe a planilha da planilha Estatísticas no Google Classroom no segmento Padrão Avaliações A5O5. Lembrando que a planilha a qual eu me refiro está aqui, eu estou no Google Sala de Aula, vocês vão ter cronogramas de aula, eu em algum momento, em algum lugar, aí vocês vão ter a planilha Estatísticas. E aí vocês vão clicar na planilha Estatísticas, abrir, e ela vai servir de base para que vocês montem a oficina de vocês, tá bom? Ela está sempre atualizada, então aqui, por exemplo, desta turma, neste mesmo momento, eu só tenho até a terceira semana. Mas no momento que você estiver fazendo essa oficina, eu não sei quantas semanas ocorrerão. Então você vai importar os dados de todas as semanas em aberto. Perfeito? Como você faz? Na célula A2, utilizando a função Import Range, importa a planilha de estatísticas disponível no Google Classroom no segmento padrão de avaliações A5 ou A5. Padrão de avaliações aqui no rótulo da tarjinha dela aqui, né? Padrão de avaliações. E aqui A5 você vai mandar essa informação para cá usando a planilha Import Range. Aqui eu já fiz, tá? Em B2, que é o que manda aqui, né? Na célula A2, utilize a função Import Range. Desculpe, é A2. Observe que, para que você tenha êxito, você tem que pegar e fazer o cabeçalho rigorosamente da maneira como está aqui. Se você errar aqui, você não consegue fazer a planilha. Vindo para cá, então na célula A2 eu importei, ó o import aqui, import range, padrão de avaliações A5, O5. Eu não sei fazer um import range, professor. Como é que você faz? Vai lá no meu canal do YouTube, que lá eu ensino como você faz um import range, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês, o endereço para achar onde fica o import range. Ó, cria um cabeçalho na célula 2. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês. Se você não lembra como usar o import range, assista ao tutorial. Então eu vou colocar aqui, ó, tá? Que eu não tinha colocado. Agora você tem. Eu não sei fazer o import range. Pronto, agora você já vai saber, tá bom? Ó, na célula A11, com a mesma função, importe a mesma planilha, o segmento padrão de avaliações. Então, muita atenção. Aqui está A13, O13, que você tem que pegar e importar. A13 e A13, O13, aqui ó, a estatística. A13 e O13 são notas de 0 a 2, tá vendo? Notas de 0 a 2. Então, a gente vem aqui na 11, notas de 0 a 2, tá vendo? Traz tudo para cá. Assim como trouxe para cá as padrões de avaliações de A5 a O5, trouxe daqui, ó, A5 a O5, notas de 0 a 2. Trouxe as notas de 0 a 2 do blog e lá embaixo trouxe as notas de 0 a 2 da fala, ok? É isso que foi feito aqui. Então, muita atenção, vê se você está importando direito, tá bom? Tem que importar direitinho, senão não vai funcionar o nosso experimento, tá bom? Aí você vai definir um alfa, vamos lá seguir aqui. Na célula 11, com a mesma função, no segmento de células B3 ao A3 e B12 ao A2, adicione um alfa de 0,05. Então, foi adicionado o alfa
de 0,05 aqui, conforme pedido lá, e aqui o alfa de 0,05 aqui também, tá vendo? Então eu estou montando as duas planilhas, os dois cálculos, o do blog e o da fala ao mesmo tempo, para explicar para vocês que um é, na verdade, cópia do outro, tá bom? Aí, feito isso, na célula B5, com a função import range, importe a planilha da planilha estatísticas, o B4 a A4. Em B5, importe B4 a O4. Em B5, vamos lá ver? Em B5, ó, aqui, ó. Em B5, é aqui. Ah, tem uma importação aqui, ó. Tá vendo? Padrão de B4 a O4. O que é B4 a O4? Aqui está total de participações e o tamanho da amostra. B4 a O4. B4 a O4. Notas acima de 2. Tá vendo? É esse daqui que está sendo importado para lá. 32, 22. E os outros estão 0 ainda porque não teve atividade. Tá? 32, 22. Viu? Veio tudo para cá. Legal? Muito bem. Continuando aqui. Na célula B14, com a mesma função, importe o padrão de avaliações B12 a O12. E aí por aí vai. Na célula B14, aqui ó, B14, aqui embaixo, a mesma coisa. Então eu importei total das participações e o tamanho da amostra aqui, né? Importei para cá e depois importei para cá. Então percebam, a gente está montando os dois cálculos de avaliação ao mesmo tempo, certo? Com as informações pertinentes. Na célula P2, por meio da função média C, calcule a média dos números da célula B2, O2, com a condição maior que zero. Faça o mesmo na célula P11. Então, vamos lá. Na célula P2, eu vou mostrar para vocês a função import C. P2, P1, P2, está aqui, ó, import C, ou melhor, média C. A média C, como é que funciona a média C? É uma média condicional. Eu coloquei uma condição para ela bem aqui, ó, maior que zero. Então, ela vai nesse segmento de B2 até O2, toda essa linha, e só pega os números diferentes de zero, ou maiores que zero. Por que isso daí? Porque senão ela iria fazer um cálculo considerando as médias zero aqui na média, os zeros. Mas os zeros referem-se a oficinas ainda não, a avaliações ainda não ocorridas, e não seria justo fazer a média do que não ocorreu. Então ela vai pegar somente os dois, tá bom? Por isso é que a média aqui está certinho. Tudo bem? Vem para cá, e aqui eu tenho também a mesma média, ó. Aqui um média C também, com a função maior que zero. Beleza? Entenderam como funciona essa média? Maravilha, então. Ó, na verdade, quando vocês tiverem qualquer dúvida, é importante que vocês entrem em contato, porque afinal de contas, as dúvidas fazem parte da sua avaliação. Se você não tiver dúvida, é porque tem alguma coisa errada. Pelo menos eu vou pensar dessa maneira, então não me deixe pensar assim de você. Tá bom? Você tem que entrar em contato comigo. Olá, hein? Estou confiando. Ó, na célula P4, por meio da função desvio padrão, calcule o desvio padrão dos números das células B2, O2 e replique o resultado para a célula B4 a O4. Então, na função P4. Então, vamos lá em P4. Aqui, ó, P4. Eu usei aqui nesse cantinho a função para achar desvio padrão. Tá? O desvio padrão é a maneira como existe uma variação, né? Ele mede a variação de mais ou menos de uma média, e uma média sequencial. Então, nesse caso aqui, o desvio padrão é 7, são o número que mais se aproxima da média, dado um determinado desvio por conta dos números diferentes, né? Então, eu faço um desvio padrão desses números diferentes aqui em cima. Por que eu uso desvipada e não desvi? Porque o desvipada, ele suprime os zeros,
tá bom? Então ele está achando o desvio padrão desses dois números só aqui, tá? Quando tiver mais números aqui, ele vai fazer o desvio padrão subsequente, vai atualizando esses valores. É por isso que é o desvipado, tá bom? Não usem outra não, tá? E aqui eu tenho, ó, desvio padrão aqui embaixo também. Calculei usando o desvipado para a fala, certo? E aqui, o que eu fiz? Nas células, voltando aqui, eu coloquei um igual a este, igual a este, igual a esse. Eu coloco sempre um valor de cifrão aqui, que para poder, eu coloco aqui no primeiro e puxo para cá, né? Então, quando você coloca um valor de cifrão antes da célula, antes do endereço da coluna, você trava na coluna P e puxa para cá. Então, se você vier até aqui, pronto, eu tenho uma situação igual lá. Isso significa que todas as vezes que for atualizada esta célula aqui, as outras células também serão atualizadas pelo mesmo valor. Isso vai acontecer a mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa, viu? Ó, certo? Então, faça dessa maneira. Beleza? Muito bem. Aqui embaixo, vamos lá. Na célula P5, por meio da função média AC, calcule a média dos números das células B5, O5 com a condição maior que zero. Faça o mesmo na célula P14. Então, em P5, o que é em P5? P5 é aqui, tá? Eu estou calculando a média de B5 ao 5 com a condicional de que não pegue os zeros. E vou fazer a mesma coisa no total de participações aqui embaixo. 35, a mesma coisa, tá bom? E para cá, pronto, aqui, ó. Certo? Então, nessa célula, a mesma condicional. Observe aqui, ó. Aqui, a mesma condicional da média C no total de participações que tem aqui em cima. Certo? Então, quase acabando. Agora, vamos lá ver qual é o próximo passo. O próximo passo é, nas células A6, vou marcar aqui, nas células A6, P6, por meio da função confidence T, calcule o intervalo de confiança usando o alfa, o desvio padrão e a amostra calculadas nas linhas anteriores, certo? Agora você vai calcular o confidence T, ou o intervalo de confiança. Leia lá no livro o que significa o intervalo de confiança para o nosso caso, tá bom? Então, vamos ver o que tenho aqui. Eu tenho intervalo de confiança, que é esse cara aqui, tá? Que está pegando esses três valores, P3, P4 e P5, certo? E o que eu faço para cá? Eu faço o mesmo cálculo, ó. Calculo este, calculo a coluna C. Aqui vocês estão vendo que tem uma função de erro, porque o total de participações está zerada e notas de 0 a 2 está zerada. Então, sempre vai dar uma função de erro quando alguns dos componentes da função estiverem zerados. Na medida em que formos caminhando no semestre, todas essas funções de erro desaparecerão. Então, foi calculado em cada uma dessas células. Como é que eu fiz? Eu fiz o cálculo na primeira e arrastei para todas as outras. Tranquilo. Beleza? Então, tá bom. Muito bem. Agora, isso para a linha 6, certo? Confidence T para a linha 6. Agora vamos ver o que se passa nas outras linhas. Fiz a linha 6, agora vamos lá na linha 7. Vamos lá. Calcule o limite inferior na linha 7, tendo como base o menor volume de erros ocorridos na linha 2. E para isso utilize a função mini-fs. Então, mini é o menor número acima, ou o menor número no segmento de células, menor número. E fs é uma função com if, então, min e fs, mínimo com determinado if, ou determinada condição, subtraindo do número que retornar o número do intervalo de confiança. Faço o mesmo na linha 16. Vamos ver como é que ficou aqui. O limite inferior eu tenho esse daqui, né?
ele pega B2AO2, eu tenho que colocar duas vezes, está vendo aqui? B2AO2, aqui embaixo. B2AO2, depois eu tenho ponto e vírgula, B2AO2 de novo, o mesmo segmento, duas vezes. Se não, porque aqui ele fala, a função quer dizer assim para ele, vá nesse segmento e use essas condições. E dessas condições, retire os valores maiores que zero. Então, só use os valores maiores que zero. Foi por isso que aqui deu, por exemplo, no intervalo de confiança, ou melhor, aqui 18, né? Porque 18 é 24, 18 é 24, menos o B6. B6 que está aqui, que é o intervalo de confiança, tá bom? 24 menos 6, 18. Entendeu? É isso que você vai fazer ao longo de todas as outras, ó. Sempre pegando a mesma coisa, tá? Sempre fazendo do mesmo jeito, ó. É sempre o mesmo. Você vai fazer na primeira e vai arrastar para todas as outras, tá? Ó, tá? Essa primeira parte do mini IFS é igual. Depois você vai subtraindo menos I6, menos J6 e por aí vai. Aqui está dando erro porque os números estão zerados. Se não estivessem zerados, eles seriam correspondidos, tá bom? A mesma coisa você faz aqui para calcular o limite inferior, tá vendo? Só que ele vai pegar as notas de 0 a 6 aqui embaixo e vai também maiores do que 0 e vai subtrair o 15, que é o intervalo de confiança que está calculado aqui embaixo. Tudo bem? Você faz a primeira, arrasta para todas as outras. Está dando erro aqui também, porque ainda está 0, porque nós estamos aqui, nesse caso, eu ainda estou na segunda semana, certo? Aí depois você faz o cálculo do limite superior. Vamos lá, ver? Calcule o limite superior da linha 8, utilizando os mesmos critérios e faça o mesmo na linha 17. Então é assim, só que o limite superior, você ao invés de subtrair, você soma. Ó, o limite superior aqui em cima. Tá vendo? Mini FS, o mesmo mini aqui em cima, tá? Você pode até copiar para baixo e só você ao invés de subtrair, você acresce. Para quê? Para você ter dentro do gráfico o limite inferior e o limite superior. E para ver onde é que a gente tem o problema no meio. Depois dá uma olhada lá no livro que você fica sabendo o que é limite superior e inferior. Tá? Se não tiver, obviamente, tire dúvida comigo. Espero que você tire dúvidas comigo. Reúna outros materiais correlatos que você tenha encontrado em pesquisas na internet e que possam auxiliar a entender como aplicar a teoria na prática. Tá? Entenda o resultado da sua atividade, você tem que entender. Os cálculos são relativamente simples, mas eu quero ver o que você me diz sobre o que você encontrou à luz daqueles questionamentos anteriores que foram feitos lá em cima no programa, tá? Caso tenha dúvidas sobre como manipular arquivos no Google Drive, assista a esse tutorial. Após essa confirmação, utilize o modelo de relatório para descrever após a confirmação minha em relação ao que você fez, utilize o modelo de relatório para descrever sua experiência. Copie o modelo para o seu disco para que ele fique editável. Então, copie, porque o modelo que está aqui, que você tem que fazer, porque é ele que faz com que a sua oficina se conclua, né? Quando você me entregar ele, que eu vou perceber que você evoluiu. Então, aqui você vai ter que fazer uma discussãozinha. Ó, relate o que foi desenvolvido em 250 palavras e depois uma conclusão. Conclua com a opinião dos integrantes o que você fez. Você vai discutir isso tudo comigo, você não vai fazer sozinho, tá bom? E aqui em cima coloque o número e o nome de todos os integrantes, tá bom? Aqui está um modelo de relatório para você, então. Faça a cópia, não edite este, mesmo porque você não vai conseguir para descrever sua experiência, tá? Apresente a prática realizada. Recomendamos que seja por meio de um vídeo de 10 a 20 minutinhos, focando o que você fez. Não se preocupe com teoria. Teoria sou eu que faço a apresentação na sala de aula. Você não tem que fazer
a apresentação da teoria. Você tem que partir do pressuposto que seus colegas leram. Beleza? Hospede o vídeo no YouTube e mande o link. Quer dizer, aqui em cima, no modelo de relatório, lembre-se, no modelo de relatório, estou abrindo ele aqui, você vai colocar, além do link para a planilha aqui em cima, você vai colocar o link do YouTube aqui embaixo. Tudo bem? É isso que você vai fazer. Então, sempre que a gente for conversar, eu vou recuperar informações aqui do relatório que você me passar. Beleza? Então, hospedado o vídeo, primeiro eu preciso dar uma olhada no vídeo, manda para mim, eu dou uma olhada, se ele estiver legal, você hospeda. Valeu? Continuo à disposição para tirar suas dúvidas. Abraço. Tchau.